Olá, alunos, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre música e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre. Semana passada a gente falou um pouco sobre a teoria, né? E a gente falou muito sobre como a teoria ela não vale assim muita coisa sem a prática, sem ser posta em execução, para que a música possa existir. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, de formas de como a música pode ser executada. Como a gente falou, né, o desenvolvimento da música, ele conversou muito com o desenvolvimento da humanidade em si, tendo sido criada desde a época da pré-história, quando já se tem registros, né, de criações de instrumentos musicais, muitos que eram feitos a partir de elementos da natureza e que buscavam reproduzir os próprios sons da natureza. Então foi inspirado pelos sons da natureza que o ser humano passa a querer criar os seus próprios sons e começa a ter as primeiras ideias de desenvolvimento de música. Essa ligação também, essa criação de instrumentos musicais através de elementos naturais se dá em muitas culturas, especialmente também na cultura indígena, como nós comentamos também na aula passada, tanto na criação dos objetos como também na reprodução dos sons, muitos dos instrumentos têm realmente essa função de criar, de reproduzir sons semelhantes com os sons feitos pela natureza. E falando sobre essa questão de colocar, né, a música em prática, nós chegamos a comentar isso também na aula passada, nós temos diversos tipos de instrumentos musicais. Cada um que produz um som diferente é utilizado de uma forma diferente dentro da música. Então a gente tem, né, tantos tipos de instrumento que são usados em diversos gêneros musicais e que reproduzem sons diferentes e que juntos eles formam, né, a partir da teoria musical, eles começam a reproduzir os sons e reproduzir assim a música quando a música é posta em execução. Dito isso, né, tendo essa noção de que os instrumentos, né, eles fazem parte ali da criação desses gêneros musicais e da forma como eles vão de como a música vai ser executada, uma questão importante também, né, para o desenvolvimento dos gêneros musicais, é o contexto. Então, o contexto histórico, em que época, né, a sociedade está passando, se é algo de antigamente ou se é algo mais atual. Também ali a questão do contexto regional e cultural. Isso porque isso vai... esse contexto regional, esse contexto cultural, vai influenciar em que tipos de instrumentos nós vamos ter, né, disponíveis, porque tem instrumentos que são típicos em algumas regiões, e também de que forma que as pessoas, para que a música é utilizada, de que forma a música é feita, com que finalidade, se é feita apenas para entretenimento, se faz parte de algum ritual, por exemplo. Isso tudo também vai estar ligado à questão cultural, por exemplo, de como são criados, né, esses gêneros musicais e de como que é posta em execução a música. A música brasileira, por exemplo, ela vai acabar recebendo muitas influências de diversas culturas, por se tratar de a gente sabe, né, que o nosso país, ele tem essa característica de ser multicultural, de ter culturas de diversos outros lugares. Principalmente os três, né, principais, que foram ali, né, que fizeram parte da formação cultural do país,
são a cultura indígena, a cultura europeia, por conta dos colonizadores, principalmente os portugueses, e a africana, por conta dos negros africanos que trazidos, né, para cá, para serem escravos, para serem escravizados. Mas a junção dessas culturas é o que foi a base, né, para a criação da cultura brasileira e assim também da música brasileira. Então, nós vamos ter, como eu falei, diferentes motivos para se fazer música. Então, tem a questão, principalmente ali na cultura indígena, por exemplo, tem algo muito ligado à fé, né? À religião dos povos indígenas. Então, está muito ligado à questão ritual. Ali na Europa, né? As influências da música europeia já era mais ligada à questão do entretenimento. Então eram músicas que eram mais serviam também como contação de história, houve um período que eram utilizadas também como forma de catequese, era através da música também que os europeus tentavam catequizar, né, os índios, os nativos e as pessoas que foram trazidas para cá para serem escravas e para povoar, né, a colônia. E aí era muito utilizado através da música, tanto para entretenimento quanto para essa questão da catequese também, de disseminar a fé católica, que era a fé dos europeus, dos colonizadores. Os africanos já tinha mais uma ligação tanto também com a questão das crenças, também com a questão cultural de se manter a cultura viva, a cultura deles mais viva, e com muitas questões também ligadas à época, os períodos de fuga também dos escravos. Isso teve muito essa ligação com o desenvolvimento da música, a forma como era executada, né, a música africana e como isso influenciou na criação de uma música brasileira, apesar de termos, né, vários gêneros de música brasileira, mas a gente tem essa base, né, influenciada por essas 3 culturas específicas, que foi a base da formação da cultura do Brasil. Bom, nós falamos de gêneros musicais e falamos de instrumentos, mas não é apenas, né, a partir dos instrumentos musicais que se faz a música. A partir a voz também ela é muito importante. Então, nós vamos ter alguns exemplos de grupo a capela, por exemplo, que são grupos que cantam e que fazem músicas através apenas do som da voz. Um deles, por exemplo, é o grupo Pentatonix, que é um grupo americano, se eu não me engano, que ficou muito conhecido uns anos atrás, fez muito sucesso. Então, os grupos a capela muitas vezes eram tidos como grupos de música eram mais antigos, né? Eram músicas mais conservadoras, mais tradicionais, mas com o tempo isso também foi ganhando uma nova roupagem, e aí foram surgindo novos grupos que usam essa técnica da música a capela, do canto a capela, para cantar músicas que são mais modernas, que são mais contemporâneas. E o Pentatonix é um desses grupos, por exemplo. Sweet dream or a beautiful nightmare. Either way, I don't wanna wake up from. Who run the world, girls? 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 Então, esses grupos, eles trazem tanto músicas, às vezes, autorais,
como músicas de outros artistas. Esse, por exemplo, trechinho, eles cantam, esse trecho que eu mostrei, né? Eles estão cantando algumas músicas da Beyoncé, por exemplo. Mas também vão ter, foram surgindo outros grupos, temos grupos brasileiros também. Tem o Voice In e o Trigo, esse trio, né, que é o Trigo, que fazem utilizam essa mesma técnica do canto a capela. Muitos deles também cantam, por exemplo, músicas que são da Disney ou músicas de abertura de série. Por exemplo, esse grupo brasileiro, ele apresenta tem bastantes vídeos assim na internet cantando músicas tanto de outros artistas, como também que são ligadas a séries músicas que são temas de séries de TV ou de filmes de animação, por exemplo. Como farei para encarar o pé na estrada? Eu vou botar que já tá na hora de ir. Um lindo horizonte, um céu azul. O que mais eu poderia pedir? Seguindo essa mesma linha, né, de músicas que são feitas sem a utilização, né, de instrumentos musicais tradicionais, a gente tem, por exemplo, o grupo Barbatuques, que é um grupo brasileiro que foi fundado em 1995, e ele vai utilizar o corpo, né, como instrumento musical, o próprio corpo como instrumento musical. Então, além da voz e dessas mesmas técnicas utilizadas pelo canto a capela, também vão ter ali a questão de palmas, assobios, batidas, estaladas de dedo, isso para criar esses sons e de forma harmoniosa e criar a música, da mesma forma como a gente estudou na teoria da semana passada, utilizando ali o ritmo, a melodia e a harmonia, só que em vez de fazer isso apenas com a voz e com instrumentos musicais tradicionais, eles utilizam apenas o próprio corpo para criar esses sons. Outro grupo que segue, né, essa linha, né, essa mesma técnica de utilizar, né, o próprio corpo como instrumento, é o grupo Stomp, que é um grupo estrangeiro. A diferença é que, além de utilizar a voz, além de utilizar o corpo, eles são muito conhecidos principalmente por utilizar objetos, né, mesmo, que não são convencionais, para criar os sons e criar, né, essas músicas através desses objetos. Na verdade, são artistas assim que são capazes de tirar sons e criar músicas de forma harmoniosa a partir de qualquer objeto, praticamente, de objetos que às vezes a gente não imagina que dê para criar algum tipo de música ali, utilizando, né, no lugar de um instrumento musical tradicional.
Então eu vou encerrando com a aula de hoje por aqui. Na semana que vem a gente continua então os nossos estudos. Por hoje eu vou encerrar por aqui e a gente se vê na próxima aula.